Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula de computação gráfica, né? A gente está tentando fazer as coisas da melhor maneira possível, tentando passar conhecimentos profundos, né? Conhecimentos assim aprofundados sobre computação gráfica. Entretanto, o professor que vos fala está tentando fazer isso de uma maneira bem lúdica, bem saudável, né? Para a gente não ficar louco, né? Para a gente não ficar retardado de vez, né? Aí, o Diego estava vendo meus cursos antigos. Yes, antigamente I used to be an English teacher, but nobody paid me, né? Então, mó diferente mesmo, porque são os primeiros lá, né, Diego? Daí a gente vai evoluindo, vai ficando mais preguiçoso, né? Por exemplo, nas aulas de inglês, eu editava o vídeo, né? Eu colocava. Hoje eu estou com preguiça até de fazer vinheta, pra você ter ideia, né? Estou vendo agora, assim, que eu estou pesquisando coisas melhores, né? Para ver as melhores práticas, né? Que o povo está ensinando aí na internet, para eu tentar ensinar vocês aí computação gráfica. Então, eu tenho passado por alguns softwares interessantes, né? Alguns engines de joguinho, né? Alguns modeladores gráficos, alguns softwares de manipulação de imagens, né? Então, eu tenho passado por esses softwares, daí eu tenho ficado com aquela vontadezinha, né? De fazer uma vinhetinha, né? No After Effects, né? Ou utilizar o OBS Studio, né? Para fazer um Kame Kame, né? Para ver se passa aí as energias para vocês, né? Fica da hora, né? Mas dá um trabalhão, cara. E eu não tenho tempo para isso, né? Na realidade, só para você ter ideia, hoje mesmo eu estou aqui desde as que horas? Sei lá, cara, acho que desde a 1h30 da tarde, na frente do computador, tentando melhorar as transparências para falar para vocês, né? Porque na aula passada, não sei se vocês lembram, né? Eu falei um pouquinho do histórico, né, da API que os produtores de placa gráfica, né, eles usam, né, para fazer, né, a implementação das coisinhas que a gente está vendo aqui, né? Tipo assim, como desenhar um triângulo, né? Como desenhar um quadrado na tela, né? Como pintar o quadrado. E a gente está vendo isso. Depois, como transladar o quadrado. Cara, então é assim, a nossa diferença é essa. Por quê? Porque o cara que quer trabalhar com computação gráfica, o que ele vai fazer? Ele vai, obviamente, vai entrar numa empresa aí de computação gráfica e lá o cara vai ter um Maya, um 3D Studio, né? Um Autodesk Revit, né? Sei lá o que ele vai fazer, né? E cada software, né? Ele está preparado para fazer uma coisa. Por exemplo, o After Effects da Adobe, né? Para fazer o quê? Efeitos gráficos, né? Então, o que ele vai fazer? Um monte de transformações. Então, ele está querendo saber se o cálculo matricial que está sendo realizado lá, qual que é a matriz de transformação quando ele pega um brush, né, para dar uma brusheada na bochecha de um determinado personagem lá, para ficar mais bonito. Você acha que ele quer saber? Não, ele vai querer saber mexer, né, nas ferramentas que o programador que fez o software disponibiliza para ele, né? E se você for pegar todos esses, né, o DaVinci, o Blender, o, sei lá, Unity, sei lá, qualquer um desses aí, sejam eles engine de joguinho, sejam eles modeladores
gráficos ou softwares para fazer efeito de cinema em filminho, fazer hentai, sei lá o que o cara vai querer fazer. É, é, ou mexer numa foto, né? Deixar o professor mais bonito, né? Fazer assim uma coisa mais legal para dar risada, sei lá. Ele vai querer saber mexer com o software, né? O nosso lado é um pouquinho diferente. A gente tem que aprender como que o cara fez a ferramenta, né? Tudo bem que ele vai até usar uma API, né? Por quê? Porque você programar, que nem eu lembro, alguém de vocês aí falou numa aula passada, pô, seria tão legal se a gente conseguisse fazer, implementar um software, né? Do início, né? Um aplicativo para fazer todas essas transformações gráficas, né? Daí eu ia ficar rico, milionário, porque eu ia vender, né? No mercado aí, ia ganhar tanto dinheiro quanto o cara que fez o Adobe Illustrator, por exemplo, né? É, que é um software que faz desenhos, né? É, é, vetoriais. Putz, é mesmo. A gente, na realidade, a gente nem tem ideia ainda, né, direito do que é realmente um desenho vetorial, né? A gente tem, talvez, de outra, porque eu não falei isso aqui ainda, né? Talvez de outros conhecimentos, né? Das fuçação que a gente faz aí na internet, a gente começa a aprender essas coisas, né? E vai do interesse das pessoas. Os professores, nós, eu, né? Na realidade, eu sou um ser humano normal, que nem vocês. Então, tem um monte de coisa que eu aprendi de computação gráfica. Na época que eu estudei, né, uma matéria, né, EN 2413, cara. Pô, computação gráfica, cara, né? Então a gente usava OpenGL, mas puta, naquela época lá a gente usava um framework, né, que interagia com a API para a gente desenhar gráfico, mas a gente só desenhava quadradinho, cubinho, né? Fazia o cubinho rodar, né? É, e a gente sabe que computação gráfica é muito mais que aquilo, tá? E para isso a gente precisa de alguns conhecimentos básicos, né? Por quê? Porque se você pegar o Photoshop, pegar o GIMP, pegar o Paintbrush, pegar o PowerPoint, pegar o SketchUp, pegar o AutoCAD e for trabalhar com ele, com algum desses softwares, todos eles vão ter todas as ferramentas. Tá? Mas hoje a gente já sabe que qualquer ferramenta, na realidade, é a utilização de uma API, né, que está por trás, uma subrotina, uma instância de uma rotina, sei lá como que chama isso daí, né? Que alguém implementou para a gente, né? E você pode, inclusive, modificar parâmetros, né? Você pode efetuar algumas transformações. Né? Quando você pega um pincel de brush, tá? Que o After Effects te dá, né? Te permite utilizar. Quando você pega essa ferramenta, tá? E quando você altera algum parâmetro para aumentar a grossura, a intensidade, a profundidade, a grandeza, mexer na cor, misturar cor, colocar. Cara, tudo isso que você está aplicando nada mais é do que você está colocando filtros, vamos chamar de filtros, que na realidade nós podemos chamar de matrizes de transformação. Né? Por quê? Porque você vai delimitar uma área de trabalho e vai aplicar aquela matriz de transformação naquela área. E a gente viu algumas só, né? A gente não viu todas, né? A gente viu algumas matrizes de transformação que faz espelhamento, que faz rotação, que faz cisalhamento, que faz escalonamento, né? Faz né? Rotaciona anti-horário, horário, né? Então, e como que ela faz? Ela aplica, né? Como eu falei para vocês,
a matriz de transformação em todos os elementos da imagem, né? Então, o Photoshop faz isso, o GIMP faz isso, tem outros aí, né? Bom, deixa eu, se Deus quiser, eu conseguir aqui, deixa eu compartilhar a tela, né? Isso, né? Então, Gabriel, fica na expectativa. O Gabriel, assim, vai ficar da hora se eu fizer efeitos computacionais nas minhas aulas de vídeo, né? É assim, cara, eu vou fazer talvez um logo de abertura, né? Eu não tenho uma Silicon Graphics, né? Aqui na minha na minha casa, né? Porque nem existe mais, né? Mas o meu PCzinho aqui, o meu Intel, eu estou usando agora um Intel, o que é um Intel 5 e 5? Um Core 5 com 4 núcleos e uma placa gráfica que eu não lembro, é uma GTX 670, cara. E daí, meu, vai ficar 10, né? Mesmo por quê? Porque é quase equivalente a uma estação da Silicon Graphics que a Globo utilizava em 1979, por exemplo, né? 80, 82, né? Então, Gabriel, apesar do trabalho vale a pena, mas vale a pena se eu recebesse para isso, né? Como eu sou bolsonarista, o YouTube não está nem me monetizando. E se eu pedir a monetização para vocês aí, vocês vão ficar puto da vida e vai reclamar com a Cristina lá, que eu só penso em monetizar e não penso em dar aula, e eu só estou pensando no meu canal, e os alunos que se ferram. E não é bem isso, né? Vocês sabem que não é bem isso, né? Mas os haters estão por aí, né? Agora, realmente, se eu for realizar um trabalho assim de mais valia, como diz a mamãe falei, né? Assim, eu posso vender meus cursos, né? Eu posso vender. Por quê? Porque a única coisa que é sua e vai ser sua para a eternidade, cara, é o teu conhecimento. É o conhecimento que você adquiriu, tá? Então, se você correr atrás do conhecimento, meu amigo, eu garanto para você que você vai ficar bem na fita, tá? Você vai conseguir um bom emprego, entendeu? E vai conseguir desenvolver o que você faz. Hoje eu fiz aqui, durante esse tempo que eu estava aqui, teclando, né? Eu estava na seguinte dilema: ou eu faço a porcaria da apostila, ou eu faço a porcaria da apresentação. E por quê? Porque se eu fizer a porcaria da apostila, não dá, é muita coisa escrita, né? Então não dá para colocar na transparente. Então eu preferi Alzheimer? Eu não tenho Alzheimer, tenho Alzheimer? Puta, eu vou me aposentar, eu tô ferrado, né? Porque quando eu me aposentar, daí que eu ia querer viajar, querer conhecer o mundo, querer fazer as coisas sem ter as preocupações da vida diária. E infelizmente eu já estou decadente, decrépito. Eu estou como o Munra do He-Man, né, cara? Eu estou assim, é, é, quase podre, né? E eu não vou conseguir nem viajar, para falar a verdade. Bom, mas daí o que aconteceu? Eu então optei por fazer as transparências aqui e fiz mais umas. Caraca! Eu fiz transparência pra caramba aqui, ó. Eu não sei nem onde a gente parou. Eu tava lá no 40 e bolinha, bolotinha, né? 50, sei lá quanto que é. É tudo um arquivo. A gente tava falando dos pontinhos, lembra? Aqui, ó, acho que é aqui que eu fiz. Material de iluminação, falei disso já. É, é, falei disso? Não, não falei disso, não. Falei sim. Eu estava falando para vocês como que a gente consegue simular, né? Simular um desenho 3D num plano, não é assim? A ideia é essa, né? Como que você simula um objeto 3D num plano para que o teu olho humano, olhando para o objeto, a gente consiga ter uma percepção,
desse objeto, né? Daí eu falei assim, deixa eu tentar desenhar aqui no PowerPoint, né? Por quê? Porque o PowerPoint ele não tem ferramentas que me possibilitam isso. Ele tem uma ferramenta aqui, ó, que algum esperto que produziu o PowerPoint fez, né? Que ele me faz um cubo, uma simulação de cubo 3D aqui, né? Que é uma bosta essa simulação, né? Mas é feito, né? E daí eu posso, deixa eu ver, editar os pontos. E quando eu edito os pontos e puxo aqui, ó, vou puxar o ponto, hein? Tá? O que aconteceu? Porcaria nenhuma. Não sei se você viu aqui que aconteceu assim, ó. Aconteceu que eu puxei o ponto e apareceu uma linha aqui, né? Que faz parte desse meu desenho, né? Essa linha, que linha é essa? Essa linha aqui, ó. É, olha! Ih, Marquinho! Essa linha que eu puxei, ela fazia parte de um conjunto de objetos aqui desse desenho. Eu nem sei quem que é isso daí, mas pelo jeito aqui, ó, parece ser uma linha que eu posso chamar de aresta. E ela liga, se Deus quiser, agora não dá mais para ver, né? Mas é assim, ó, ela liga esse ponto aqui, ó. É que você não está vendo, porque é vermelhinho. Deixa eu mudar essa cor aqui para você ver. É, preenchimento da forma, vou mudar e vou escrever. Não, filho, não é isso que eu quero. Eu quero só a linha. Será que eu consigo fazer a linha? Não, não consigo selecionar só a linha. Mas o fato é esse, ó. Eu estou simplesmente editando um ponto que ligava, né, esse ponto a esse, mas eu já distorci ele. O que é essas distorção que eu estou fazendo aqui, gente? Isso daqui é simplesmente a utilização de matrizes de transformação que eu fiz naquele desenho lá. Bom, então a gente aprendeu a desenhar, daí eu ia falar um pouquinho de modelagem, né? E eu acho que eu não falei ainda, porque antes da gente entrar nessas história de modelagem aqui, a gente ainda tem que ver algumas coisas, cara, tá? Porque eu acho que não vale a pena você falar de modelagem se você não entender o básico, né? Então a gente tem que pular algumas coisas aqui, ó. E daí eu falei dessas transformação, né? De matrizes de transformação. Eu retornei a falar, né? Um pouquinho, né? E pedi para vocês lerem lá aquela apostila maravilhosa e parei aqui mesmo, né? Daí a gente foi falar um pouquinho do OpenGL, eu falei que era uma API, blá, 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 para lembrar, né, que API é um conjunto de definições. Puta, os caras aí já estão reclamando, já porque eu já estou revisando a aula passada. Né? Daí eu falei assim, gente, é assim, o OpenGL é similar ao DirectX 3D, né? E é similar ao Vulkan. E o que é esses caras aí? Esses caras são, de uma certa maneira, algumas diretrizes, algumas regras para que os fabricantes de hardware, tá? As utilize para melhor desempenho. Então, assim, o que eu quero dizer? Cara, quem que realmente vai implementar o DirectX ou a OpenGL, ou dar suporte, né, a essa série de comandos de programa mesmo, de instruções, tá? Para realizar os cálculos matemáticos que precisam ser realizados. Cara, quem vai fazer isso é a porcaria da NVIDIA, AMD, Radeon, Vulkan. Vulkan é o software. Quem faz Vulkan? A própria Apple, né? Porque a Apple ela é fresca, né? Ela quer, ela dá suporte a APIs que ela mesma produz, né? Porque o Bill Gates é fera, meu amigo. Bill Gates é o dono do mundo, né? Então, só que o Bill Gates não é da Apple, né? É da Microsoft. Então ele faz o DirectX, né? O Steve Jobs que é da Apple, né? Bom, o fato é assim, o OpenGL derivou do Silicon Graphics,
tá? Que era uma empresa que fazia estações de trabalho. Ela fazia o hardware de aceleração gráfica. E, portanto, ela tinha que desenvolver as instruções para o hardware fazer o que ela estava pedindo e para calcular as coisas lá dentro do hardware dela. Né? Então, cara, ela podia abrir mão e comprar processador de alguém para fazer isso? Sim, mas ela mesma produzia os processadores, tá? E daí o negócio dela era tão fera, que os caras do mercado começaram a falar para a Silicon Graphics, pô, cara, você tem que fazer um negócio aí, uma API para a gente usar também. Por quê? Porque, meu, é assim, o mundo gira, né? E daí ela fez o OpenGL, né? Que é uma biblioteca de instruções gráficas, tá? Multiplataforma, que roda em vários sistemas operacionais, não só Silicon Graphics, né? Não só Apple, macOS, né? Viking, sei lá que sistema operacional que a Apple está usando, né? Tem o Marmalade, né? O Syndicate, o Sharklate, né? Os Brovskis, né? Sei lá, cada versão eles dão um nome diferente, né? Que nem nome de CI da Intel também, que cada vez que o cara faz um negócio, ele coloca um nome mais bonito, né? A AMD também está produzindo agora a AMD também está fazendo chip gráfico, né? Processador gráfico, né? Então ela vai entrar na concorrência aí do mercado com a Nvidia, né? E vai ser uma concorrência legal. Né? Eu quero acreditar, porque antigamente os gráficos eram feitos pela Radeon, né? A parte gráfica deles. Bom, eu estou falando um monte de papagaiada aqui, mas o fato é que eles inventaram uma API gráfica, tá? É, e essa API gráfica, ela foi evoluindo ao tempo, né? Mas os caras, lembra que eu falei para vocês? Eles falaram assim, ó, moçada, eu vou fazer API, mas assim, eu só vou fazer as coisas que interagem com a parte de desenho, a parte gráfica, suporte para janela, ferramentinha que você quer colocar para eventualmente fazer a interação, né, com a minha API, né, para produzir o efeito que você quer fazer aí, sei que se vire, eu não quero nem saber. Bom, e a OpenGL surgiu, tá? É, e ela foi evoluindo no mercado, ela foi antigamente, por exemplo, ele em 1998, na versão 1.2, o cara permitiu que a gente já conseguisse fazer textura, né? Coisa que a gente não tinha na versão 1.1. Mas daí, mesmo fazendo textura, a gente não conseguia, por exemplo, passar um facão no meio dessa bola aqui, dessa esfera, e ver o que tinha dentro dela, tá? Por quê? Porque a OpenGL não dava suporte a você conseguir pintar as coisas, né, por fora e por dentro, né? Porque tem uma diferença. Lembra que eu falei lá no começo? Se você modelar isso daqui como sendo só uma esfera, assim, é só uma casca, né, de esfera, você consegue até aplicar textura nela, né? Mas ela não é um sólido, né? Então, se você fizer um corte nela aqui, vai ficar um negócio louco, né? E mais, se você der um, uma mexida nela, você não vai conseguir ver o que está dentro, porque não tinha esse conceito. Bom, o que criou aqui na versão 1.3 já conseguiu fazer o que a gente chama de Cube Map, e Cube Map já permite que a gente coloque a textura nas duas faces do cubo, né? Bom, e aí foi aumentando e tal, né? E uma coisa que é legal da OpenGL é que ela permite, tá? A OpenGL, ela permite a gente entender uma pipeline de renderização, e essa pipeline da OpenGL é uma pipeline fixa, tá? Pipeline, vocês sabem, né? Vocês lembram?
É igual, é o mesmo conceito, né, de pipeline, né? Já estudamos ao longo do curso aí. Pipeline é uma série de instruções, de ações que são executadas numa sequência para que você entregue lá o produto. É bem tranquilex, né? Essa definição nossa de pipeline. Mas o que que acontece? É assim, ó. A pipeline é assim, ó. Você tem um conjunto de dados aqui, né? Que a tua memória. Por que que eu peguei esse cara aqui? Que eu tinha acabado de usar ele, né? Vou deletar esse aqui. Eu não quero o cubo, eu quero esse daqui, ó. Então você faz assim, ó. Você pega um conjunto de instruções, né? Então, Diego, veja bem, uma pipeline, ela segue uma sequência, tá? Agora, veja bem, você pode executar várias sequências em paralelo, várias threads. Não é assim que a gente pode fazer, tá? Mas assim, o conceito de pipeline é você fazer em série, tá? É, a gente vai ver aqui, talvez esse conceito a gente tenha que dar uma aprofundada, né? Mas tem tudo a ver com o que você está dizendo quando você entende, tá? Que essa parte aqui da renderização, tá? Ela pode ser executada várias dessas em paralelo ao mesmo tempo, tá? Mas isso só acontece se a gente tiver trabalhando com imagens que são, a gente vai chamar de imagens vetoriais, né? Infelizmente. Por quê? Porque se a gente trabalhar com imagens rasterizadas, e o que são imagens rasterizadas? Imagina assim, terei uma foto, enfiei, essa foto é JPEG, e enfiei essa foto no Photoshop para eu dar uma sapeada nela. Tá? Veja bem, essa imagem, ela depende da quantidade de pixels, tá? Que você conseguiu capturar na sua aquisição, né? Tipo assim, a câmera digital, ela tem que ter um CI lá atrás, tá? Que pode ser, né? Falando assim, só a grosso modo, né? Mas assim, você tem que saber a quantidade de pixels que aquele CI que está lá atrás, que é o CIzinho, né, de captura, que ela consegue capturar, né? A foto, né? Momentaneamente se abre o diafragma lá, né? Naquele tempo de exposição, tá? Você conseguiu sensibilizar uma certa quantidade de quadradinhos, né? Que a gente chama de pixel, né? Não sei se está certo, se está errado. A gente vai ver, né? Depois a gente vai rediscutir esses conceitos que a gente foi criando ao longo da nossa vida de função e de estudioso, né? Por quê? Porque para quem vê fotografia, né, o fotógrafo, ele vê a iluminação do jeito do fotógrafo, do ambiente, não sei o que lá. Do ponto de vista do fotógrafo, a informação de pixel é uma, né? Ele é o menor pedacinho de imagem que eu posso ter. Tá? Bom, beleza. Mas para nós, em computação, a gente não trabalha com imagem, a gente trabalha com, você pode dizer pixel, né? Pixel, né? Esse pixel ele pode reproduzir um pedacinho da imagem, como acontece na realidade, tá? Mas o pixel ele tem um monte de informação, né? A gente consegue enxergar o pixel como sendo um array, uma matriz de valores, tá? E veja bem, essa matriz de valores, ela tem, em princípio, ela trabalha na dimensão n. N tendendo ao quanto mais você puder e quanto mais o teu hardware comportar, né? Para fazer as contas, tá? Então, esses conceitos a gente tem que diferenciar, né? Tá, beleza. Talvez a gente fale isso um pouquinho para frente, mas veja bem. Então, o que é uma pipeline de renderização? Bom, você entrega os dados, né?
o computador, mesmo esses dados aí que a gente capturou numa imagem fotográfica, né? Quando o Photoshop vai desenhar isso para a gente, ele está usando uma pipeline de renderização. Tá? Ele precisa usar o OpenGL para fazer isso para a gente? Não, não. Mesmo porque os softwares que fazem o desenho, que desenham, né, a foto na nossa tela, no nosso display, tá? Eles foram desenvolvidos bem tempos atrás, antes de existir a Silicon Graphics. Tá? Por exemplo, a gente já conseguia visualizar a tela sem ter o OpenGL, por exemplo, para dar. E como que a gente via isso, então? Né? Não tinha GPU, né? Então, quem mostrava isso para a gente era a própria CPU da nossa máquina, né? E o software que fazia isso não usava a API OpenGL DirectX, né? Então, como que ele desenhava? Ele renderizava através da rasterização da imagem, né? Então ele ia pixel a pixel, pegava aquele pixel lá e plotava o pixel na nossa tela, né? Independentemente do tamanho do pixel, né? Ele ia plotando, cara. Se o pixel era um pixel grande, a gente vai ver também isso melhor. Tá? Ele plotava grande. Se fosse pequenininho, daí tinha o esquema da resolução, né? Que a gente vai ver. Bom, mas o que acontece é o seguinte: hoje, esses softwares que fazem modelagem, que fazem manipulação gráfica, tá? É óbvio que eles são um pouco mais potentes do que aquele software que a Kodak desenvolveu na época que ela desenvolveu a câmera fotográfica dela. A Fuji desenvolveu, né, um software para mostrar o que ele gravava no arquivo que era gerado na leitura daquele CI, né, que tinha lá na câmera. Você dava a exposição, ele era sensível, lembra? Que nem os olhos humanos, ele era sensível a uma luminância, tá? E tinha três pixelzinhos lá, né? Um que era sensível a verde, um era sensível a vermelho, e um era sensível a RGB blue, azul, né? E daí vocês entenderam, né? Então, daí cada pixel era essas três cores aí, né? Só que cada uma dessas cores tinha intensidades diferentes, que era em função da iluminação, mas isso gerava um arquivo de uma sequência de bits, tá? Essa sequência de bits que pensa num sensorzinho só, a hora que você está vendo em paralelo, né? Várias informações ali. Então, você vê três informações em paralelo, daí você transformava essas informações em sequencial através de um conversor paralelo serial, tá? E daí você mandava, juntava com os outros do lado, tá? Ia mandando isso serialmente, ia gravando isso em posições de memória, formava o que a gente chama de arquivo, né? Arquivo. Né? E daí a Kodak colocava uma extensão lá só para indicar lá o tipo de arquivo, né? E isso se ele estava trabalhando com DOS, né? Porque se ele tivesse trabalhando com Unix, não precisava nem colocar o ponto alguma coisa. Ele só dava um nome e referenciava aquilo através de um stack, né? Uma informação lá dentro do arquivo onde era o início, né? E daí cara, o software que você tinha no seu computador lá pegava esse arquivo bruto, que a gente chama de RAW, né? Raw data, tá? Um arquivo bruto e entregava lá para o software de manipulação, de leitura desse arquivo aqui, né? Então a Kodak tinha o seu, a Fuji tinha o seu, só que daí eles passaram assim, eles falaram assim, pô, moçada, é o seguinte, né? Que tal se a gente criar um grupo de trabalho
para a gente decidir aí uns padrão aí para nós usar, né? Porque se cada um fizer o seu, meu, se eu tirar uma foto na Fuji e quiser mostrar no computador, e se eu não tiver o software da Fuji, como que eu vou fazer, né? Daí os caras falaram assim, beleza, então criaram lá o bitmap. Tá? O que é um bitmap? Bitmap é um mapa de bits. Tá? Ó, não tô, isso que eu estou falando não tem nada a ver, por enquanto, né? Quer dizer, tem a ver porque é conhecimento, né? Com o nosso pipeline de renderização fixa da OpenGL. Mas o fato é assim, ó, vamos imaginar então que eu não estou mexendo com imagens ainda, né? Então, vamos imaginar que eu já modelei isso daí de uma certa maneira, tá? E eu estou tratando aqui, ó, tá? De um conjunto de pontos. Tá? São pixels? Não, vamos imaginar que são pontos, tá? Por quê? Porque a gente não viu transformar ponto, tá? Então vamos pensar assim, ó, estou trabalhando com um conjunto de pontos, só pontos, tá? Daí eu entrego esses pontos aqui no pipeline de renderização, tá? Bom, o que que ele vai ver? Bom, ele vai ver um monte de ponto, tá? E ele vai entender que esses pontos aqui, eles se referem a vértices de alguma coisa, tá? Por exemplo, imagina que eu mandei um conjunto de 3 pontos aqui, tá? Conjunto de 3 pontos. Vou fazer aqueles pontos grandes que eu gosto de fazer, né? Só para vocês entenderem. Ó, esses 3 pontos aqui estão nesse arquivo aqui, pontos, tá? É. Bom, obviamente, né, a gente já sabe, né, que tem uma coordenada, tem uma referência. Se eu estou usando coordenadas homogêneas, se eu estou usando coordenadas é, é, normalizadas, coordenadas de mundo, coordenadas de cena, né, coordenadas de viewport, né, eu vou definir o nome. O nome eu posso dar o nome que eu quiser. Mas o fato é que tem um sistema de coordenadas aqui que me referencia esses pontos ou no espaço ou no plano, né? Mas vamos pensar que isso daqui é no espaço R3, portanto, são vértices de alguma coisa. Eu não sei o que é, tá? Bom, o que que acontece? Quando o pipeline de renderização recebe esses pontos, tá? Esses 3 pontinhos aqui, tá? Ele vai fazer o que a gente chama de processamento de vértices. Tá? No processamento de vértices, tá? Ele vai entender onde eles estão, de acordo com o que a gente está desenhando, e ele vai fazer uma ligação, ele vai completar esses vértices, tá? Automaticamente. Puta, ele vai ligar, cara. O software, o próprio OpenGL vai fazer isso para você. Ele vai falar assim, ó, você me dá os vértices, tá? E ele sabe que entre esse ponto e esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, ele vai desenhar linhas, tá? Gerando o que nós vamos chamar lá para frente, ainda não vamos, mas eu já estou adiantando, porque eu não consigo, eu não consigo não falar, né? Burro, né? Eu devia guardar isso como segredo para falar na outra aula, né? Então, ele vai gerar o que a gente chama de vértices aqui, ó. Arestas, na realidade, tá? Então, ele vai juntar os vértices e vão transformar em arestas. Bom, daí vai passar por outro filtro antes de fazer o desenho. Esse outro filtro aqui, ele vai saber, por exemplo, se ele vai ter que desenhar isso do jeito que está aqui mesmo, tá? Ou se ele vai recortar, porque o que vai depender? Pô, vai depender do tamanho do negócio, e vai depender da projeção que eu estou querendo ver, do tamanho que eu quero ver na minha imagem final, tá? Então ele vai cortar. Depois ele vai rasterizar. Depois eu vou ao tempo, né? A gente vai fazer isso ao longo do tempo. A rasterização é só a organização, né?
desses pontos de uma maneira legal, vamos dizer assim. E depois a gente vai pegar cada ponto dele e vai fazer uma outra filtragem aqui para transformar em fragmentos. A gente vai entender também por que tem que fazer isso. Depois, a gente vai fazer o que a gente chama de teste e mistura. Tem outro nome em inglês aí, mas a gente vai saber juntar esses fragmentos, né, que eles não são pixels aqui, são fragmentos, para a gente saber se vai juntar os dois, se vai misturar, se vai sumir com o cara e não sei o que lá, e depois vai entregar a imagem final. Tá? Então, é mais ou menos isso que a computação gráfica faz. Tá? Então, e ela faz isso com qualquer tipo de informação aqui. Eu estou passando pontos, né? Porque a gente está fazendo um negócio. Mas isso daqui podem ser objetos, por exemplo, né? Eu posso passar objetos. Uma peça, um quadrado, um cubo, tá? Um círculo, uma esfera, tá? Ou eu posso passar objetos complexos, né? Eu posso passar, por exemplo, uma pessoa, né? Uma foto, tá? Então, hoje, quando você importa uma foto para um software que usa essa API aqui do OpenGL, ela vai fazer isso daqui, ela vai pegar a pessoa, objeto pessoa que você está passando, objeto joia do infinito, manopla do Thanos, né? E ela vai converter isso daí em vértices, vai processar os vértices, vai criar primitivas de clipping, tá? Vai rasterizar, vai processar os fragmentos, vai testar, fazer os blendings aqui e os shaders, né? E vai apresentar a imagem final para você a mais realista possível. É isso que a gente quer. Bom, e daí por que a gente faz isso tudo? Ó, isso tudo para cada. Puta merda, cara. Para cada pontinho. Imagina assim, para cada vértice que eu. Para cada pixel que eu passar da imagem, imagina você fazer isso tudo. E cada uma dessas etapas é uma matriz de transformação. São testes que a gente executa, testes matemáticos ou testes lógicos. Matemáticos por quê? O clipping, por exemplo, é assim. Pô, cara, a gente já viu lá em matemática, né? Eu até falei para vocês, ó, eu estou falando do triângulo, né? Ó, se eu passar esse triângulo para cá, ó, tá? Tá vendo que clipou ele aqui, ó, tá? O que significa isso? Que o software que eu estou usando aqui, que é o meu PowerPoint, ele tem um limite aqui, que se passar desse limite, ele não desenha para mim o triângulo. O triângulo está desenhado, fio, ele está desenhado. Só que ele não desenha o resto do triângulo. Por quê? Porque ele some da minha área de window, da minha área de janela, né? Bom, então, nesse caso aqui, a gente está vendo que pipeline é uma série de cálculos matemáticos que faz para uma determinada série de dados, ou seja entregue a um terminal de vídeo, é isso que eu quero dizer. Ou como a CPU entrega os dados para a GPU. Bom, então, essa interface aqui, ó, que a gente pegou os pontos, objetos, a pessoa entregou para o pipeline, essa é a maneira com que a nossa CPU, a nossa memória, né? Ou a CPU vai falar assim, ó, pega isso que está na memória e entrega para a GPU, né? Para a GPU fazer o quê? Para que ela desenhe na tela. E a GPU ela foi programada, construída fisicamente por hardware para fazer isso. Então é assim, hoje em dia, gente, eu vou dizer para vocês que existem algumas partes aqui da renderização, da pipeline da renderização, que a gente pode atuar, ou seja, a gente pode mudar parâmetros. Tá? Por exemplo, quando eu vou aplicar uma textura, por exemplo. Então, eu posso mudar os parâmetros da minha pipeline para ela renderizar na textura, né, para ela desenhar a imagem na tela com a textura que eu quero. Tá? Então,
assim, para quem estava querendo ter uma ideia mais ou menos de programação, e eu lembro que foi uma pergunta que vocês fizeram para mim, poxa, a gente vai aprender a programar, e eu falei, pô, esse curso não é bem para programação, né? É para a gente entender os programas, né? Mas assim, se o cara tiver afim mesmo, entra lá na descrição da API e você vai ver. Ah, por exemplo, o pessoal, como é uma API, né? Você pode usar várias linguagens para interfacear com o teu hardware, né? Então, por exemplo, tem gente que usa o OpenGL em C++, tá? Eu já usei o OpenGL, por exemplo, em Canvas, né? Para fazer aquele joguinho lá em JavaScript, tá? Então, tem gente que. Cara, e você pode fazer isso em várias linguagens. Python, por exemplo, né? Que nem. é. Gente, é assim, ó. Eu vou pedir para que vocês façam isso, tá? Entrem no site blender.org, tá? E baixem a última versão do Blender, tá? O que é o Blender? O Blender é um software, tá? De modelagem que usa o OpenGL, tá? Para fazer, a gente pode usar, mas a gente pode colocar outras APIs lá também, tá? E ele usa Python. Ah, para que vai servir isso daí? Bom, primeiro, para vocês fuçarem, né? Porque só vai aprender mesmo quem tiver vontade de fuçar, tá? O que o Blender faz? Ah, ele é um software gráfico. Ele faz a mesma coisa que o DaVinci faz a mesma coisa que o Maya faz, que o 3D Studio faz, que o AutoCAD faz. Obviamente, ele é um software que ele é mais voltado para a produção gráfica de efeitos visuais, tá? É, então, ele vai fazer, dá para você fazer animação gráfica com ele, dá para você animar personagem, fazer rigging, fazer um monte de coisa, tá? É, mas, e quando você estiver fazendo essas coisas, se é que você quer, tá? Quando você pegar uma ferramenta qualquer e fizer uma movimentação no objeto, você vai estar sabendo que o que está sendo feito lá é a aplicação de uma matriz de transformação. E mais, que você vai, por exemplo, alguns objetos, por exemplo, você vai dar tem técnicas para você fazer modelagem mesmo, sabe? Escultura, o que eles chamam de sculpting. Né? Você pega uma esfera básica e você vai puxando ela, e desse sólido esferoide, você consegue fazer as coisas, né? É, eu vou. Deixa eu ver, 55. Ah, eu acho que dá para mostrar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se o meu Blender está funcionando aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Tá. Tem o Dimension. Pô, tem um monte de software que faz isso. Cadê o Blender? Blender está aqui. Blender está aqui, Blender. Vamos ver se ele funciona aqui na minha máquina. Enquanto a gente vai apresentando, né, a transparência aqui, ele está demorando aqui. Espero que não atrapalhe a minha transmissão na internet aí, tá? Que, aliás, vocês, qualquer coisa, levanta a mão ou grita, tá? Cadê o software? Ih, Marquinho, onde que tá o negócio aqui? Eu estou falando com vocês? Estou apresentando. Ah, tá aqui. Me perdi aqui, né? Já abriu, já. Então, deixa eu compartilhar o Blender. Tá? Não fazia parte da aula de hoje, mas deixa eu interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar o Blender, só para vocês verem mais ou menos como que é o negócio. E talvez dá até para a gente fazer algumas coisitas. Compartilhar. Agora. Vocês estão vendo aí? Agora eu vou ter que Sim. diminuir. Beleza, eu não estou enxergando vocês.
Beleza. Alguém aí conhece o Blender? Sabe mexer com o Blender? Eu já ouvi falar, mas não sei mexer, não. Tá. Ó, quando você abre o Blender, ele abre aqui com um cubinho, tá? Tem várias maneiras de você movimentar o cubinho, tá? E são todas ferramentas. É, uma das maneiras de movimentar o cubinho é através desse negócio aqui, ó. Tá vendo? Eu cliquei lá, estou movimentando. Esse é um software 3D. Eu não sei, para vocês deve estar meio picadinho aí, né? Porque o movimento rápido, daí tem a parte da transmissão, tudo, né? Mas olha só, vocês estão vendo que aqui, ó, eu vou selecionar essa bodega aqui. é, Isso daqui é uma câmera, tá? Então é assim, eu tenho uma visão que eu posso ver aqui, como que essa câmera está enxergando o cubinho, tá? E eu posso fazer várias coisas com o cubinho. Eu não vou fazer nada com o cubinho agora, tá? Mas é assim, ó. Eu posso, por exemplo, é, ver o cubinho no eixo X. Ó, eu só cliquei aqui. É, com a visão do eixo Y, visão do eixo Z, tá? É, e posso também fazer a minha movimentação em 3D aqui, ó. Tá? Bom, esse cubinho, não sei se vocês estão percebendo, mas agora que eu estou com o mouse aplicado, ele tem um pontinho no meio dele. Tá? Esse pontinho no meio do cubinho me indica duas coisas. Primeiro, que esse cubo está em coordenadas normalizadas. Tá? Então, o que significa? Que o eixo de cruzamento das coordenadas que o Blender usa de base para desenhar as coisas, tá? Que é esse pontinho aqui, ó, ele está no cruzamento das três linhas aqui. Tá? E esse cubinho aqui, ele vale um o lado dele vale 1, né? Em qualquer um dessas arestas. Significa dizer que vale meio para cá e meio para cá. Meio para o verde, meio para lá. Meio para cima e meio para cá. Tá? Por quê? Porque é assim que ele abre. Tá? Bom, e daí, gente, dá para eu mudar, por exemplo, arrastar ele em qualquer lugar aqui da minha visão. Só que quando eu tiro ele daqui, tá? O meu objeto passa a estar em coordenadas referenciadas a esse ponto. Tá? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente fiz uma translação de ponto. Só que essa translação de ponto, gente, está em 3D, né? Ó, o ponto do centro do objeto, ele continua no centro do objeto. Só que o centro da minha tela aqui, ó, é, continua no centro da tela. Tá? Aí a câmera. Bom, a câmera, deixa eu colocar aqui. Onde que está para ver a visão de câmera aqui? Normal, cursor, view, orientação. Puta, eu não lembro, faz tanto tempo que eu não mexo com esse negócio aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Rotation, lightning, não é isso. Viewport shading. Eu não sei, eu vou ter que relembrar, tá? Eu não sei onde que eu consigo ver aqui. Mas é assim, talvez porque eu não apliquei sombra e tal. Mas, ó, eu movimentei o cubinho, coloquei ele para baixo, para cima, sei lá para onde eu coloquei, tá? O fato é que, se eu quiser ver o cubinho com a vista que eu tenho dessa câmera, eu consigo, tá? Então, deixa eu ver se eu... É, eu teria que mexer mais aqui para relembrar. Tá? Bom, se eu selecionar o cara aqui, eu posso fazer um monte de coisas com ele. Por exemplo, eu posso editar. Para editar, eu tenho que vir aqui no modo de edição, tá? Que eu também não sei onde achar aqui.
Não gostei disso daqui, eu prefiro o SketchUp, porque no SketchUp eu sei mexer mais. Bom, daí você fala assim, poxa, César, você não sabe mexer nisso daí? Você não... Eu mexia, cara, eu mexia, mas é aquele negócio. É que nem fazer salto em altura, né? Se você não treina, você esquece, tá? E o que acontece é que ele tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Se eu entrar aqui no Edit Mode, né, que eu queria mostrar, tá? Tá vendo? Muda as ferramentas, né? E daí, assim, eu consigo selecionar arestas, tá? Só a aresta, por exemplo, tá? E consigo editar. Para editar, como que faz para puxar o negócio? Extrude versions, tá? Aqui assim, ó. Tá vendo? Eu consigo distorcer o desenho. Esse é um modo. Estou aplicando uma ferramenta de transformação. Ele pega o ponto que estava onde está e vai aonde eu levo o mouse. Quando eu largar o mouse, ele larga o ponto naquele lugar. Daí você fala assim, pô, mas por que ele ficou torto assim? Né? Por quê? Porque esse ponto está ligado com esse ponto através dessa aresta, esse ponto está ligado a esse ponto através dessa aresta, e esse ponto estava ligado a esse ponto através dessa aresta. Quando eu mexi o ponto para cá, o OpenGL dele entendeu, tá, que o ponto saiu da onde estava e veio para cá, portanto, ele tem que desenhar essas coisas aqui. Bom, se eu entrar, por exemplo, no modo de escultura, as ferramentas mudam. Então, eu tenho um monte de coisa. Eu posso fazer assim, por exemplo, ó, aplicar aqui, ó. É que vocês não estão vendo, mas cada vez que eu estou aplicando aqui o negócio, eu estou aplicando um determinado tipo de transformação. E escultura, cara, eu posso fazer um monte de coisas aqui. Deixa eu ver a intensidade aqui. Aqui. Eu vou assim pegando e fazendo com várias ferramentas aqui. Bom, daí se eu mexer aqui no negócio, é que eu devia pegar uma esfera, né? Bom, é isso aí. Já é o suficiente para a gente ver a aplicação, né, de algumas tá? O que acontece na escultura, né? É que o modo de escultura, ele geralmente ele mexe nos pontos, tá? Como essa figura só tem 4 vezes, quanto que tem? Quantos pontos tem um cubo? Nem lembro, né? Tá? Se eu pegasse um, um outro desenho, quer ver, ó? E tem um que ele já é padrão, aqui, que é o macaquinho. Onde que está o macaquinho aqui? Object Mode, tá? Vou colocar o macaquinho, se eu achar o macaquinho aqui. Detail do render imagem, layout, modeling, sculpting. Talvez se eu pegar esse negócio aqui, não dá para fazer. Tem que aumentar o polimento dele. Onde está o macaquinho? Tem um negocinho aqui, ó. Só que tem que estar. Daí tem as coisas que vai acontecer com o software, né? Daí essa aula vai ficar uma bosta se ficar mexendo com isso daqui. Por quê? Porque daí vai ficar que nem aqueles caras das aulas de internet lá, que o cara fica mexendo, fica descobrindo as coisas e falando para vocês o que ele está fazendo, e daí você não vai entender porra nenhuma. Entendeu? É isso aí. Então, eu não vou fazer isso com vocês, porque eu detesto quando os caras fazem isso comigo. Tá? Mas é assim, Leandro, você nunca conseguiu aprender a mexer no Blender, mas eu posso te passar algumas dicas. Tá? Depois a gente brinca com isso.
tá? E daí você vai aprender pelo menos o básico do básico, tá? Mas veja bem, com o que a gente está vendo aqui, tá? Você vai falar assim, pô, legal, então eu vou saber as ferramentas, eu vou saber identificar o que eu poderia fazer. Que nem eu peguei uma figura de quatro, um cubo, né? Que tem seis lados, né? E peguei uma ferramenta para esculpir esse cubo. Só que essa ferramenta que eu peguei, ela mexe só nos pontos, ela não mexe nas arestas. Então, o cubo só tem, sei lá quantos pontos, oito pontos, né? Vértices, né? Na realidade, assim. Então, eu teria que pegar um objeto que tivesse mais vértices, né? Que fosse um objeto composto, um objeto mais complexo, tá? O que não aconteceu. Mas antes da gente ver isso tudo, a gente vê se vai mexer no cubo, vai mexer no Blender, o Leandro vai ficar decepcionado aí, porque tem muita ferramenta. Tem gente que não sabe mexer no Photoshop, né? Por quê? Porque tem muita ferramenta, né? E o cara não tem o conhecimento básico. Tem gente que não sabe mexer no Adobe Illustrator, né? Que é um parente mais pobre do Photoshop. Né? Por quê? Porque o Illustrator ele tem algumas ferramentas e você não sabe para que usar as ferramentas. Né? Você não sabe. Eu sei dar zoom, né? Mas eu não sei fazer, por exemplo, curva. Né? Veja bem, se a gente está falando até agora sobre vértices, né? Como que eu crio curva? Vocês já pararam para pensar? Ah, César, tão simples. Você desenha aqui, ó, e, e, não sei. Bom, eu posso, de repente, editar o objeto. Não consigo, não consigo. Então, se eu criar uma linha aqui, ó, no PowerPoint, ele não me habilita nenhuma ferramenta de transformação que eu consiga fazer uma curva com esse negócio aqui. Ah, mas tem um jeito também, né? Eu posso fazer o seguinte, cara. Eu dou zoom. Ó que safadeza, né? Eu dou um zoom, né? Daí eu pego um monte de segmento pequenininho, né? E vou desenhando assim, ó, e faço uma curva. Vou fazer uma curva bem pequenininha aí, tá? E vou voltar para o tamanho original. Ó, eu fiz uma curvinha. Vocês não viram muito bem, né? Cara, mas pensa comigo. Um jeito de desenhar curva fazendo vários segmentos pequenininhos, tá? Se a gente está aprendendo que o software ele consegue manipular pontos, essa curvinha que eu fiz aqui, ele vai ter trocentos pontos, né? Cara, é muita conta que o software vai fazer. Então, a gente tem que arranjar algumas coisas mais interessantes aí, algumas ferramentas, né? Algumas transformações aí que a gente pode fazer nesses segmentos, por exemplo, que faça curva para mim, né? Porque se eu for desenhar um objeto que tem curva, né? Assim, ó, tá vendo? Tem uma curva aqui. E aí, numa curva, uma porcaria de curva, né? Porque ela tá totalmente. é, é, Deixa eu dar um escalonamento aqui para você ver. Ó, ela tá totalmente torta, né? Mas eu queria uma curva certinha. Tem jeito de consertar? Tem, né? A gente pode desenhar um círculo grandão aqui, ó, e colocar, né? Aumentar assim, ó. Aí, ó que legal. Agora eu fiz uma curva. Tá? Agora ficou a curva certinho, né? Mas tem curva no PowerPoint? Tem, né? Então, qual que é a curva? Esse daqui, né? Ó, que legal, ó. Tá? Uma curva no PowerPoint. Olha lá, aqui, né? É isso, Rafael? O Rafael falou para mim, ele xingou, ele falou: Ó, professor, tem curva no PowerPoint, ó. Você pode fazer. Deixa eu aumentar a grossura
Eu estou fazendo umas curvas aqui, ó. Vou até aqui em cima aqui e vou fechar aqui. Olha que bonito. Um desenho curvado aqui, ó. Pronto. Eu fiz a curva no PowerPoint. Né? Verdade, né? Então, só que isso é uma outra ferramenta, né? Bom, então vamos pensar nessa curva do PowerPoint, lá no inserir, vamos lá, nas formas, inserir formas aqui, eu quero aprender a mexer no PowerPoint aqui. Eu uso esse daqui, ó, tá? Para fazer a curva, tá? Bom, mas independentemente do que o PowerPoint, porque eu sei que o PowerPoint é feito, o PowerPoint ele foi programado em C Sharp, tá? O PowerPoint foi programado em C Sharp e ele usa uma API do DirectX, que é da Microsoft, para fazer o quê? Transformações. Tá? Então, quando eu estou pegando uma ferramenta do PowerPoint e estou fazendo uma curva para você, para ficar bonito desse jeito aqui, tá? Eu estou simplesmente usando as ferramentas que o PowerPoint tem para desenhar na tela o que você está vendo. Tá? Então, a gente vai ter que entender como que essas coisas acontecem no PowerPoint, no Paintbrush, no Windows ou em qualquer outro software que você está utilizando gráfico, inclusive o Photoshop, inclusive o Blender, inclusive o DaVinci, inclusive o Maya e todos eles. Tá? Daí você vai ficar perdido na quantidade de ferramentas que o software vai te dar. Mas se você descobrir a ferramenta, você sabe como que ela está sendo usada dentro do software. Tá? Que nem eu já falei para vocês. O Blender usa o Blender usa o OpenGL. Tá? Então, qualquer ferramenta daquelas que você pega lá na paleta de ferramentas, você está usando transformações e filtros. E é isso que a gente vai aprender. Tá? Porque a pergunta, né, é sempre essa. Olha, eu fiz essa transferência assim, legal, né? Para que usar tudo isso? Né? Pô, eu sou preguiçoso, cara. Eu quero aprender a mexer com a ferramenta. Eu não quero aprender. A gente vai aprender tudo isso porque vocês precisam e está no currículo de vocês. Vocês pelo menos passaram por cima para estudar essas transformações básicas, né? Bom, já temos a máquina fotográfica que captura perfeitamente. Tá? O ponto principal em computação gráfica é como manipular essas imagens que apenas pode ser reproduzida em softwares específicos. Uma foto tirada lá na Fuji, sei lá, na Pentax, a Sony, né, aquela máquina da Sony fotográfica, ela vai ser escrita, né, os pontinhos, lá, os pixels vão estar ordenados numa determinada máquina, num determinado ponto, num arquivo, né, ponto JPEG, por exemplo, ponto BMP, ou um arquivo específico que ela inventa, que nem pontos CES, né? Que é do César. Ponto César. É um arquivo ponto César que ele achou que é bonito, que é lindo, maravilhoso. Ele usou um algoritmo lá para diminuir, né, a quantidade de pixels. Né? Bom, de qualquer maneira, como que a gente consegue criar pixels? Tá? Essa que é a nossa dúvida de hoje, né? Como que a gente consegue criar pixels a partir de um modelo matemático, não é? Que, se comparado a uma foto, você não consiga sequer descobrir se esse pixel que você criou aqui na tela para alguém um monte de pixels, né? Uma área pixelônica, uma área pixelônica que você definiu e desenhou, você criou, cara, e você colocou tanto realismo nisso que um cara vai olhar para essa área pixelônica sua e uma foto de paisagem do lado, ele vai olhar e não vai saber dizer para você qual foi a foto e qual você criou. Como que a gente pode fazer isso? Tá? Essa o nosso intuito. Né? E tem mais ainda, ó, num filme,
visual, né, um filme capturado numa câmera, as fotos, né, são rasterizadas pixel a pixel e são colocadas expostas para você numa sequência para dar sentido de movimento. Não é assim que um filme funciona? Legal. Só que assim, numa cena criada por computador, o computador tem que criar o pixel. Né? E após calcular a sua posição, tá? Ele tem que ficar redesenhando esse pixel várias vezes por segundo. Lembra que a gente tem lá o frame buffer? Tá? Ou seja, essa imagem que você está vendo do PowerPoint com essas letrinhas aqui, dependendo da sua placa de vídeo aí, da GPU que você tem no seu computador, ela está sendo redesenhada para você várias vezes. Tá? E mais, caso haja um movimento na cena, o que é um movimento na cena? Eu estou mexendo o mouse e você está vendo o mouse se movimentar aí. Espero que esteja. Tá? Tem hora que o mouse vira um quadradinho aqui. Para que é isso? É por causa disso. Que, ele passou numa área. Tá? Mas você está vendo o mouse ser desenhado aí? Toda vez que eu estou passando o mouse, o que o cara está desenhando? Está redesenhando o mouse para você. Na realidade, ele está redesenhando a tela inteira do computador a cada movimentinho que o mouse faz. Puta merda, é isso mesmo? Então ele está fazendo um monte de cálculos. Tá? Então, no caso de uma reta, por exemplo, eu tenho um ponto aqui. Tá? E tem outro ponto aqui, tá? Então, o computador ele vai completar esse ponto. Se eu disser para ele, ó, eu quero que você faça uma reta, ele vai ligar, né, esse ponto, redesenhando várias vezes. Deixa eu fazer aqui e vou aumentar a grossura dessa reta aí para ficar igual. Tá? Ele vai desenhar isso daí. Então, no computador, o que a gente vai ver é que se eu passar primitivas para ele, tá, os pontos, tá? Ele já vai automaticamente ligar com retas para mim. Tá? Só que assim, ele pode ligar com retas de várias maneiras, né? Como assim, várias maneiras, César? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. É assim, ó. Eu posso dizer para o computador, ou o computador pode entender. A minha API pode entender assim. Se eu passei esse ponto e depois esse ponto, ele vai fazer uma reta ligando esse ponto a esse ponto, esse ponto a esse ponto, esse ponto a esse ponto, nessa sequência. Essa sequência aqui a gente diz assim que é horária, na sequência horária. Mas um outro software qualquer, um outro comando, sei lá, ele pode fazer o contrário, né? Eu passei esse ponto primeiro, esse ponto segundo, esse ponto terceiro. E ele pode ligar esse ponto aqui, nesse ponto, esse ponto nesse ponto e esse ponto nesse ponto. Daí complica, né? Mas a gente tem que entender também que se ele fizer isso, a gente vai poder tirar uma informação a mais dessa figura aí. Essa figura aí é um triângulo, né? 3 pontos, um triângulo. Tá? Agora, o mais importante para nós também é o seguinte, que eu não vou conseguir fazer aqui com o PowerPoint, a não ser que o Rafael me diga, tem alguma brush aqui no PowerPoint? Eu não conheço. Você conhece? Pintura, ferramenta de pintura. Tem, acho que se eu for no modo de apresentação, quer ver, ó, onde que é? Animação, não, apresentação de slides. E eu vou do slide atual, tá? Alguém fala aí para mim, vocês estão vendo aí a apresentação? Alguém responde para mim. Sim.
Tá. Do mesmo jeito que vocês estavam vendo o PowerPoint inteiro, né? Aqui, ó, eu tenho ferramentas de brush, tá? Eu acho que eu tenho. É uma caneta mesmo, vai. O que a gente vai ser importante para nós agora é saber o seguinte: como que o meu computador vai pintar esse negócio, tá? Aqui. E de que cor que ele vai pintar, tá? Eu não sei se vocês estão, assim, percebendo, né? Bom, já tem duas dúvidas, né? Uma é como desenhar curva, tá? O Rafael falou lá, não, você usa, tem uma ferramenta aí, né? Ah, legal, mas como que a ferramenta trabalha? Tá? A outra é assim, como que eu vou pintar essa figura? No PowerPoint é fácil. Deixa eu sair aqui. Como que sai? Mostrar e encerrar a apresentação de slide. Ai, meu Deus, e agora? Não funciona o mouse. Não funciona aqui, eu clique. Não funciona o escape. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, e agora? Quer manter anotações aí? Descartar. Eu não estava conseguindo sair da apresentação do slide, para vocês terem ideia. Bom, então, a gente já tem duas perguntas, né? Bom, para desenhar uma reta, é fácil, tá? É só você falar para o cara assim, ó, para o computador, te passaram 2 pontos, tá? Te passaram 2 pontos. Então, você faz assim, você cria um valor, tá? Que varia de 0 e 1, entre 0 e 1, independente de onde estejam esses pontos, tá? E você desenha o ponto, tá? A cada t mais alguma coisa. Então, é assim, 0 e 1, no tempo 1 quarto, 0,25 vai estar aqui. Não, 0,25 vai estar mais ou menos aqui, 0,6 vai estar mais ou menos aqui, e 0,75 vai estar mais ou menos aqui. Mas, pô, daí vai ficar só pontinhos que eu vou conseguir ver. Não, tudo bem, então eu vou fazer um tempo diferente, né? O t variando de 0 a 1, né? Diferentemente. Já ficou quase melhor, né? Agora, se eu pegar variando mais em menos espaços, vamos dizer assim, ficou tudo. É que não estava certo, né? Mas vocês estão entendendo mais ou menos, né? Bom, então é assim, para eu desenhar uma reta, tendo 2 pontos, é fácil. É só criar uma função fazendo o cara variar de ponto em ponto. Daí você fala assim, é assim que eu desenho. Ah, mas não está uma reta. Não está uma reta realmente. Mas, se Deus permitir e eu der um zoom menos aqui, olha lá a reta lá. Ó. Ficou uma reta meio pontilhada, né? Mas faz de conta que é uma reta. Né? Não dá para entender que é uma reta? Legal. Então, reta é fácil desenhar. Tá? O que, o que é preocupante é como desenhar curvas. Tá? Como desenhar curvas. É isso que a gente vai aprender nessa aula ainda. Na aula que vem, depois do intervalo. Os desenvolvedores de programas gráficos, então, tentam reproduzir de maneira mais fiel possível o que é preciso ser feito para mostrar num monitor de vídeo o resultado de todos esses cálculos que o computador faz. Tá? Então, vamos começar a entender curva e projeção, tá? Começando por curvas. Tá? Curvas. Tá? Curva, cara, é um negócio que começou lá na França, porque os carros dos franceses lá tinha que ser tudo curvilíneo, né? Não era para ser um DeLorean, né? O cara queria um Fusquinha, sei lá, né? E puta, a Citroën fazia os desenhos em CAD,
mas caramba, ele falava assim, meu, para eu fazer curva, eu não consigo, eu tenho que dar zoom, tenho que fazer, e não fica nunca uma curva certa, fica um monte de mini retas, né? Então eu olho para aquilo, na hora que o computador desenha, dá até dor no olho, sabe, de olhar aqueles negócios tudo, sabe, quadriculado na lateral, né? Então, esse cara aqui, ó, Paul de Castelau, trabalhava na Citroën, e Pierre Bézier, que trabalhava na Renault. Esses caras inventaram, né, descobriram, calcularam maneiras de se fazer curva, tá? De uma maneira bem gostosa, bem simples, que a gente acabou de usar no PowerPoint. Aqui, ó, quando eu venho aqui e cadê a curva? Pego uma reta e vou fazer uma determinada curva. Eu faço isso aqui, ó, e fiz uma curva. Vou fazer uma outra curva aqui. Bom, beleza. E vou só pintar de um tamanho, de uma cor mais visível, e vou só mudar a espessura aqui. Você vê que a gente fez uma curva aqui, ó. Tá? Então, isso daqui só é possível desse jeito porque esses caras aqui, ó, na hora que estavam fazendo lá os desenhos lá dos carros lá, vetorizados deles lá, eles falaram, pô, tem que desenvolver alguma ferramenta, tá? Para fazer isso aqui, ó, de maneira bem tranquila e bem simples, que todo mundo usa, né? E a gente usou aqui no PowerPoint, tá? Eu vou usar a partir de agora para sempre, né? Tá vendo? Bom, isso é um modelo matemático que vai calcular isso daqui para a gente. E a gente vai descobrir, tá, que para fazer uma curva, tá, eu preciso de 3 pontos. Tá? Para fazer uma curva, eu preciso de 3 pontos. Só que a gente vai ver isso só depois do nosso intervalo comercial. Né? Não esqueça, cortar cabelos é na barbearia Golden Razor, lá em Americana, a melhor barbearia que tem. Né? Se você tem problemas de segurança, você pode contratar a Quadium. A Quadium é a empresa que faz monitoramento remoto na porta do seu condomínio. Se você tiver intenção de implantar um condomínio remoto, contrate a Quadium. Se você quiser aumentar a tua velocidade de internet, você contrata qualquer um, menos a NET, porque a NET, ela passa a perna em vocês. Tá? Então, feitas as propagandas, vamos parar de gravar e vamos aguardar para a próxima aula a começar daqui a quantos minutos, pessoal? Alexandre ainda é o representante da turma aí? Você que decide aí quanto tempo de intervalo aí. A gente tem T variando